Saudações aos auditórios da Gol FM e da V-Motores, o programa Motosport hoje, esta nova iniciativa conjunta dos dois órgãos de comunicação social para esta altura do defeso provocada pela pandemia do Covid-19, programa esse que a partir de agora irá sempre rodar no FM da Gol FM e também na V-Motores ao longo de toda a época desportiva. Tenho hoje como convidado o Joaquim Teixeira, piloto do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group e também presidente da APAM, a Associação dos Pilotos Portugueses de Automóveis de Montanha. Joaquim Teixeira, antes de mais, quero-lhe agradecer a simpatia de ter aceito o nosso convite e começar por questionar como é que o Joaquim Teixeira e a sua família têm passado esta contingência e este confinamento forçado. Olha, muito boa tarde a todo o auditório e a todas as pessoas que nos estão a ouvirem. Desde já quero agradecer o convite que me fez. Sobre o confinamento, sobre a pergunta que me dirigiu, já são muitos dias, não é fácil para mim, que sou uma pessoa bastante ativa, sou uma pessoa que normalmente não passo pouco tempo em casa, pouco mais do que dormir. Neste momento eu já estou confinado em casa há algumas semanas. Portanto, chega a uma altura que já começa a ser repetitivo, já começa a ser, parece que as paredes cada vez fecham mais, mas é normal, todos nós temos de fazer um esforço e vou continuar a fazer enquanto isso puder ajudar a toda a população em que eu me integro portuguesa. Nós sabemos que o confinamento será o melhor, neste momento, o melhor tratamento para que a pandemia tenha alguma contenção e possamos voltar à normalidade. Portanto, tudo irei fazer enquanto as indicações for para estar em confinamento em casa, em teletrabalho, é aquilo que eu irei procurar fazer, porque acho que se todos colaborarmos nesse sentido e se respeitarmos quer as distâncias de segurança, quer todas as indicações que nos dão, penso que isso será bom para todos. Esta paragem forçada veio interromper aquele que era uma época que lhe começou da melhor forma, com uma vitória absoluta entre os turismos na rampa de Mursa e uma época muito especial para si como piloto, porque comemora as bodas de prata, o que é um feito extraordinário, estar há tanto tempo ativo e sempre a lutar, não apenas pelas vitórias, mas pelos títulos. E obviamente a minha primeira pergunta, tendo em atenção que o auditório que nos ouve e nos vê, seja através da internet, seja no FM da Golo, não é um auditório só de especialistas de desporto motorizado em geral e de montanha em particular, que pedia ao Joaquim Teixeira que me fizesse um resumo desta já longa e farta carreira que leva como piloto de competição. Olha, eu já comecei realmente há muitos anos atrás, mesmo assim não comecei tão cedo como eu desejaria, não tinha condições para isso, tinha uns pais, embora fossem muito meus amigos e que nunca me deixaram faltar nada, não gostavam de desporto automóvel e como tal nunca me disponibilizaram condições para que eu pudesse me iniciar mais cedo. Portanto, eu fui das pessoas que já comecei também ligeiramente com alguma idade, não comecei com 16, 18 anos, como a maior parte hoje em dia, e bem, começa no desporto automóvel, nem sequer passei pelos kartings, mas e só pude começar quando já comecei a trabalhar, já tinha alguma autonomia, quer familiar, quer financeira, que me permitiu iniciar. Portanto, eu comecei na altura através de uma brincadeira, nas Perícias, um ano fui passar férias ao Algarve, a casa de um tio meu, que por acaso tinha uma oficina e vive a um mini encostado, e durante as minhas férias nunca mais fui à praia, aqueles dias todos, praticamente eu passei dentro da oficina, eu e eu, a fazermos o mini, que depois no final, passado um mês, voltei lá, um atrolado para o trazer, e foi a minha primeira viatura nas Perícias. Depois mantive mais alguns anos, não fiz campeonatos nacionais de perícias, fiz aqui perícias regionais, aqui em Trás-os-Montes, até que mais tarde resolvi passar a iniciar num troféu. Eu penso que era aquilo que na altura havia e que faz muita falta, e hoje quando devia continuar a haver, que era um troféu de iniciação. As pessoas não devem começar por cima, devem começar por as viaturas mais acessíveis e que dão alguma escola, possam dar alguma escola de condução. Eu comecei nos troféus Toyota, Starlet, depois passei para um Megane, mais tarde, isto sempre em circuitos, andei sempre a fazer circuitos, depois do Megane passei para um Clio e mantive nos circuitos,
Só que cheguei a um ponto em que os circuitos começaram a ser muito cansativos, porque era muito repetitivo. Na altura, as pistas que nós tínhamos o saudoso circuito de Vila do Conde, que eu adorava fazer, depois tínhamos o circuito de Braga, que já existia, e entretanto o único que havia, também o terceiro, era o Estoril. Ora, houve uma fase em que o Estoril sofreu um período prolongado em obras, em que nós tínhamos de fazer algumas corridas no circuito da OTA, na base aérea da OTA. Pronto, não era a mesma coisa, e cheguei, então nessa altura comecei a cansar de serem sempre as mesmas pistas, sempre os mesmos locais, e comecei-me a aventurar na montanha. Pronto. E a partir daí, desde 2000, penso que foi 2001, aliás, 2001, 2002, comecei a fazer montanha, e é de onde me encontro neste momento, embora tenha feito algumas provas esporadicamente nos circuitos, principalmente em Vila Real, na Boa Vista, e outras em que, por exemplo, o meu filho precisa de um parceiro para participar, se o parceiro habitual dele nos circuitos, que é o Kim Santos, não está disponível por motivos profissionais, portanto faço eu sempre essa perninha. Mas neste momento gosto de circuitos, mas se me perguntar se gosto mais de circuitos, gosto mais de montanha, gosto mais de montanha. E contrariamente a grande parte dos pilotos que eu ouço, eu sei que a maioria dos pilotos gosta pouco de montanha, gosta mais de circuitos, porque anda mais horas dentro do carro, anda mais tempo dentro do carro, e eu costumo dizer que eu não pago para correr ao quilómetro. Portanto, não é por andar muitos quilómetros dentro de um carro, para mim me dá satisfação e que me dá um gozo. Na montanha eu realmente ando menos quilómetros, mas ando sempre nos limites da concentração. Sei que cada uma das subidas tem de ser no limite, não pode haver distrações, e nós estamos a lutar contra o contrarrelógio ao centésimo. Nos circuitos, quando havia troféus, isso acontecia. Eu gostei muito de fazer os troféus, porque éramos 15, 20, aliás, 15 não, sempre mais de 20 a 30 carros em pista, em que queríamos todos fazer a primeira curva e a segunda ao mesmo tempo, e que andávamos sempre, a corrida terminava e nós parecíamos um comboio sempre seguido, porque os carros eram muito iguais. Hoje, nos circuitos, isso não se verifica, os carros têm uma disparidade muito grande, e eu costumo dizer que hoje em dia grande parte das corridas de circuito, não todas, mas é a corrida do lá vai um, lá vai dois, lá vai um na reta interior, outro na reta principal, e praticamente alguns até podem, se forem fumadores, fumar um cigarro, já nem encontram o que vai à frente, nem são apanhados pelo que vem atrás. Isso a mim, muito sinceramente, não me dá grande entusiasmo. Nos últimos anos fiz algumas corridas, no Open, e também gostei do TCR, porque são carros idênticos, são carros que normalmente são muito competitivos, e que aí sim pode haver outra vez aquela competitividade, que normalmente, por exemplo, não tem nada contra outras modalidades, mas quando nós temos carros muito, por exemplo, um carro 1000 cilindrada na mesma grelha que um carro com um Porsche, por exemplo, acho que não tem grande lógica, porque ao fim acho que não é muito engraçado estar a levar 5, 6 voltas. Sei que todos fazemos falta, mas a mim não é isso que mais me entusiasma e que mais me satisfaz. Enquanto a montanha tiver o espírito que tem, é aquilo que eu irei manter alguns anos, não muitos. Também nós temos de saber quando é que temos de abandonar, e eu não sei, nunca fiz contas, não tenho esse projeto, mas já sei que não irei continuar muito mais anos, mas enquanto puder vou manter a montanha. E uma coisa é certa, apesar dos 25 anos de carreira, está cada vez mais competitivo, e é disso sintomático aquilo que almejou fazer nos últimos 3 anos em que esteve a competir na divisão Turismos 3 e integrado na categoria Turismos, já que não só nestes 3 anos esteve sempre no pódio absoluto da sua categoria, teve vencido num deles, não nos falha a memória, e nesses mesmos 3 anos dominou por completo a divisão, tendo chegado ao final da época com a vitória na sua divisão nos 3 anos que antecederam esta época de 2020. Como tal, Joaquim Teixeira, temos que considerar que nestes últimos anos, atendendo às armas que coloca no campeonato, e como diz, apesar de já ter 25 anos de carreira, foram 3 anos que correram sempre de forma extremamente positiva. Eu faço-me lembrar um colega meu, que não vou mencionar o nome, em que eu na altura perguntava que idade é que ele tinha, e ele durante 10 anos dizia-me que tinha 159 anos. A mim não acontece isso, mas eu costumo dizer que nós todos temos um momento em que estamos no ativo, e temos um momento em que nós gostamos, sentimos prazer, e temos aquele momento em que nós achamos que realmente está na hora de arrumar, neste caso não as botas, mas as luvas,
e dar, se calhar, lugar a outros. Mas eu também, em brincadeira, tenho andado nos últimos anos a dizer que o próximo ano vai ser o último, o próximo vai ser o último, mas também depois, em brincadeira, quando me perguntam, então ainda vais mais um ano, eu disse, ninguém fica à minha frente. Portanto, e eu também não queria abandonar enquanto continuasse a ganhar. Portanto, quando eu vir que realmente o meu andamento já não se adapta e não ao fim e ao cabo, competitivo com os meus adversários, aí sim eu acho que está na altura de abandonar. Agora, neste momento, eu olho para a tabela e vejo adversários que são muito bons pilotos, com bons carros, normalmente a lutar com eles até ao final, portanto é por isso que me tenho mantido em atividade. Enquanto eu sentir-me bem na competição, enquanto eu continuar a ter os apoios dos amigos, porque os meus patrocinadores, eu não chamo patrocinadores, são petroamigos, que são pessoas que não precisam de publicidade, mas que fazem o favor, por amizade que têm comigo, de me ajudar ao longo de muitos anos. E se reparar, eu se calhar desde 98, 2000, os meus patrocinadores, se for ver uma retrospectiva das minhas viaturas, são sempre os mesmos. Portanto, são pessoas que, por amizade e porque confiam em mim, também sabem que eu, aquilo que me comprometo com eles, normalmente cumpro. É por isso que eu continuo a fazer. Repare, realmente eu acho que continua a ser competitivo. Todos nós temos um handicap ou aquilo que gostamos mais ou menos. Eu, por exemplo, já conduzi tudo. Eu já fiz GTs, eu já fiz protótipos, eu já fiz CMs, como todo mota, eu já fiz turismos, eu já andei com carros a diesel, eu já fiz uma prova de rallycross, portanto, tenho feito muitas coisas e em variados tipos de carros. Se me perguntar o que é que eu gosto mais e o que é que eu gosto menos, eu não gosto de protótipos. Contrariamente à grande maioria das pessoas em que gostam de correr em protótipos, porque também sabem que normalmente é aí que se pode ser campeão absoluto, para mim não é mais. Eu ser um campeão absoluto com uma viatura melhor que as outras, para mim não me diz nada. Diz mais se eu for campeão de uma determinada turismos, de clássicos, de outra coisa qualquer, e tiver competitividade com viaturas equivalentes à minha. Portanto, isso é que me dá, é que me entusiasma. Nunca gostei de protótipos, mas, por exemplo, até gosto, engraço com os CMs. Eu já fiz 2 ou 3 anos com BRC, gostei, acho que é um carro engraçado, divertido de conduzir. Já fiz de Norma, já fiz de Juno, não gosto, muito sinceramente. Não é que não saiba andar com eles, mas também me acho um piloto mais adaptado a viaturas de tração à frente do que tração atrás. E também me acho um piloto que tira maior partido das viaturas de turismos. É por isso que eu mantenho sempre os turismos. E mantém-se bem. E este ano deu um pequeno salto. Depois de dominar durante 3 anos a divisão de Turismos 3, passa para a divisão de Turismo 4 e continua a apostar num carro do grupo Volkswagen e ligado à marca SEAT, mas desta vez um Cupra TCR. O que é que esteve por detrás desta decisão de deixar o MK3 na garagem, mudar para o Cupra TCR, Joaquim Teixeira? Olha, eu às vezes as pessoas diziam, então este ano vais mudar de carro, o que é que vais fazer? Eu dizia, não, vou manter no SEAT. E mantive-me no SEAT, eu não menti. Só troquei foi do logotipo que tinha no capô. Portanto, em vez de ser o SEAT, passou a ser um Cupra. Normalmente, tenho evoluído ao longo dos anos de carros mais competitivos dentro dos turismos. Eu acho que é o único ano que eu andei para trás, mas tinha de o fazer por outras vicissitudes, foi na altura em que eu, portanto, vendi o Megane, o Trophy, e passei para um caixa DSG. O Megane era um carro diferente, totalmente diferente, que enchia as medidas, mas era um carro que tinha muita manutenção, muita assistência, e era um carro para aquilo que são os meus objetivos neste momento, já não é fazer um investimento muito grande, é divertir-me, correr e divertir-me, e ao fim e ao cabo permitir também que o meu filho vá fazendo, mas com alguma contenção de despesas. E o Megane não permitia isso. Era um carro fabuloso, mas era um carro que tinha de ter muita manutenção e as despesas não eram fáceis de o suportar. Por isso vou-me vendê-lo. Depois, nos SEATs, é claro, eu já tinha feito MK2, 3 anos, também ganhei o campeonato na altura em categoria 1 e categoria 3. Depois, achei que neste momento, quando vim para o MK3, realmente todos eles, embora sejam de carros da SEAT e DSGs, são carros totalmente diferentes, a curvar e o desempenho deles. E nesta altura eu achei que se calhar eu no início pensei, vou trocar o carro, vou vender. Se não aparecer alguma proposta, eu vou vender o carro. Muito sinceramente, eu vendi o carro há 8 dias de começar a primeira prova.
e quando já não contava vender. Tanto que não contava que eu pintei o carro, eu comprei braquet nova, eu comprei cintos novos, portanto eu fiz o investimento no carro, fiz a revisão e 8 dias antes apareceu-me um piloto estrangeiro a dizer que eu tinha de vender o carro. E eu disse, isto até segunda-feira me dás a resposta e eu ponho-te o carro no local de embarque na terça, senão já não te vendo, nem te mudei aquilo que quiseres. Tinha mais ou menos este em vista, se fizesse negócio, e como o homem insistiu tanto em levar o carro, que aliás já me deu os parabéns por o bom estado de conservação que o Seat MK3 tinha, que era a nível estrutural, ele viu que o carro nunca teve acidentes graves, que era a nível de manutenção, o carro estava impecável. Então eu optei por este carro porque é um turismo, é um carro que eu conheço bem, muda a caixa, muda o diferencial, tem autoblocante, mas é um carro que eu conheço, já fiz 5 anos num carro deste, embora DSG, e eu sabia que nos últimos 2 anos, eu no Megane fui campeão de turismo, foi o primeiro ano que se realizou, eu sabia que se eu com um MK3, um DSG, não andava tão perto como eu gostaria, mas também não andava tão longe como aquilo que seria normal um DSG andar dos outros carros que ficavam à minha frente nos turismos, eu sabia que se calhar com se fosse um Cupra, fosse outra marca, mas fosse um PCR, caixa sequencial, eu não garanto que ganhe. E aliás, o Mursa, por eu ter ganho Mursa, não garanto que vá ganhar as outras provas. Agora, o que eu sabia é que as pessoas, os meus adversários, tinham de se aplicar ao máximo para me ganhar as provas. Numas eu ganharia, noutras ganhariam eles. Dependia do traçado a que se adaptaria mais a tipo de viatura. E sabia que, pelo menos aqui, eu voltava a ser competitivo ao milésimo, para lutar com cada um deles. E os meus adversários, como eu disse há bocado, são bons pilotos, têm bons carros, e também não vou arranjar a desculpa das potências superiores às minhas, porque eu, quando comecei o campeonato, já sabia os carros que cada um tinham, e acho que isso é uma falsa desculpa. Agora, nas provas que eu ganhar, que eu vier a ganhar, o mérito é meu. Nas provas que eu vier a perder, o mérito é dos meus adversários, mas sei que vão ter de contar comigo sempre até a última prova. Joaquim Teixeira, sem sombra de dúvidas, e por aquilo que conseguimos ver em Mursa, vai ser uma época extremamente competitiva em termos globais no Campeonato de Portugal de Montanhas JC Group, recorde de inscritos na rampa Porca de Mursa, quase 5 dezenas e meia, mas principalmente na categoria turismos, continuamos a ter um naipe de pilotos e de carros que antevê uma enorme luta, o mesmo podendo vir a acontecer também, quer na categoria protótipos, na rejuvenescida categoria GT e mesmo quer entre os clássicos e os Legends. Mas naquela que especificamente tem a ver com os seus objetivos, podemos dizer que esta categoria de turismo está bem e recomenda-se no que concerne à montanha. Sim, acho que é a categoria que já mais participantes tem. Eu gostaria que isto também se mantivesse nas outras. Este ano criou-se a categoria dos Legends, que teve alguma adesão. Nós sabemos que no primeiro ano as pessoas ficam sempre pé atrás para ver se o projeto é credível, se vai manter, se vale a pena investir ou não. Apareceram alguns Legends, eu espero que possam vir a aparecer mais e penso que para o ano vão aparecer mais. Os clássicos mantêm o ritmo que têm tido. Os GTs foi uma agradável surpresa, eu espero que ali apareceram 3 em Mursa e que se mantivesse assim durante o campeonato. E nos protótipos também já apareceram mais alguns em relação ao ano anterior. Os turismos, como eu disse, é a categoria que engloba as 4 divisões que tem e que mais viaturas tem a participar. Claro que eu tenho de dar a mão à palmatória àqueles meus colegas que dizem que estão englobados nos turismos, com as viaturas são inferiores, mas isso é normal, em qualquer categoria aparecem viaturas inferiores e viaturas superiores, nem todos podem ser campeão, agora alguns podem, depende também dos objetivos em função do investimento que a pessoa faz. Se a pessoa fez um investimento numa viatura para participar, em que o objetivo é lutar para ganhar a sua classe, para ganhar o seu grupo ou até para ganhar a sua divisão, tem de ser, o objetivo tem de ser esse. Se a pessoa quer ter um objetivo para poder lutar pelo absoluto dos turismos, ou por outro resultado também desse tipo, ou por classificação absoluta, tem de investir noutro tipo de categorias. Não podemos fazer uma categoria, uma divisão para cada tipo de carrinho, porque senão qualquer dia tínhamos mais campeões do que participantes.
Nos turismos, é verdade, há bons carros, há bons carros, embora eu continue a dizer que para mim os turismos estão mal distribuídos, mal enquadrados, mas eu tanto digo agora que o meu carro é um Cupra, como dizia quando eu era um DSG, como direi amanhã se comprar um 4x4. Eu não sou apologista disto, acho que realmente para haver, embora os turismos neste momento tenham competitividade, existem viaturas muito competitivas, existem pilotos muito bons, mas eu continuo a dizer que dentro dos turismos devia haver 4x4 e 2 rodas motrizes. E era essa a separação que eu continuo a dizer que devia ser. É diferente, imagine um campeonato em que as 4 primeiras provas, uma hipótese, seja feita à chuva, todos os outros estão encostados. Portanto, e acho que ali, e mesmo para aqueles que, por exemplo, neste momento têm carros 1600, 2 litros, eu acho que a solução que nem fui eu que a propus, por acaso foi um colega meu, foi o Hugo, foi um dos que falou nisso inicialmente, que eu apoiei. Os 4x4 são 4x4 e depois as 2 rodas motrizes teriam de ter uma separação até 2 litros e mais 2 litros. E isto também, para quê? Repare, eu sou mais 2 litros, eu ando a concorrer com um carro 1600, 2 litros. Portanto, eu não acho justo. Acho que eles deviam ter um objetivo que era lutar até 2 litros, nas 2 rodas motrizes. E isto tem no rally, isto tem no outro lado. Porque normalmente eu não acho que tem mais sabor dizer assim, eu fui campeão, eu lutei contra 30, pois, mas competitivos eram 7 ou 8 ou 9, os outros estavam lá. Isto é a mesma coisa, é por isso que eu também defendo, por exemplo, eu não sou a favor do campeão absoluto, porque para ver, eu considero que um campeão absoluto tem de ser aquele que ganha a todos. E normalmente, por exemplo, isso não acontece na montanha, porque repare, o campeão absoluto não luta contra os legends, não luta contra os clássicos. Portanto, para mim não é absoluto. Este é um dos primeiros pontos. Tinha de lutar contra todos os que participam na rampa. E as classificações não são assim. Porque, repare, se aparecer um clássico com um Chevron e que ganha rampas todas, ele não é campeão absoluto. O campeão absoluto é o segundo. Porque ele é clássico, não ganha. Acho que é uma... Mas os pilotos, os associados, já se propôs isto, continuam a querer o campeão absoluto e eu respeito sempre a maioria das pessoas. Agora, repara, acho que não é. Até por outra razão. Toda a gente sabe que para ser campeão absoluto hoje em dia na montanha tem-se comprar um protótipo e ser competitivo. Portanto, eu costumo dizer que uns vão de avião e os outros vão de bicicleta e há outros que ainda vão de trotineta. Portanto, mas respeito aquilo que está, respeito os regulamentos e há investimentos que a gente tem de respeitar para aceitar isso. Agora, eu continuo, como eu disse, a manter-me, não é por eu não gostar dos protótipos, continuo a manter-me fiel aos turismos, mas também sei, até porque já lá andei, e até porque tive termos de comparação com bons pilotos. Na altura que eu andei de protótipos, andava o saudoso falecido e saudoso Paulo Ramalho, andou o Tiago Reis, andou o Pedro Salvador, e vão-me desculpar a imodéstia, só o Salvador é que fazia diferença. Os outros andavam no segundo que eu andava. No primeiro ano, no segundo eu não consegui evoluir o carro, tanto como alguns colegas meus que evoluíram muito mais que eu. Mas isto é para ver que, com adaptação, agora, eu até agora o que é que fiz? Eu normalmente chegava à oficina de uma equipa que é a Martins Espírito, que já lá estou há muitos anos e que sou amigo, e normalmente ficava com o carro que sobrava. Tanto que houve um ano que eu tinha sido campeão da divisão, penso que da divisão 1 no MK2, e o Luís disse, Teixeira, você este ano tem de ir de BRC, porque há aí um gajo que era o MK2 que diz que foi campeão e ele quer tentar ser. Portanto, eu ia sempre com o que me deixavam. Portanto, e se calhar também não criei uma afinidade tão grande a outro tipo de viaturas que podia, porque com treino toda a gente se adapta a qualquer tipo de carro. A terminarmos esta nossa conversa, que vai longa mas cheia de sumo, não posso deixar de lhe pedir uma opinião sobre o que vem aí. Para além de piloto, como já aqui referenciamos, presidente da APAM e é nessa condição um dos membros do promotor do Campeonato de Portugal de Montanha, a JC Group, e por isso mesmo tem uma opinião muito avalizada e que é importante conhecer por todos quantos seguem o desporto motorizado em geral e a montanha em particular. A FPAC, e penso eu que todos concordamos muito bem, interrompeu a atividade, seguindo aquilo que são as normas nacionais e internacionais,
mas também, por aquilo que tenha informado, pelo menos os clubes que são associados, está já a trabalhar no dia seguinte, no sentido de tentarmos salvaguardar o que for possível salvaguardar em relação à época de 2020. Daquilo que se fala e de algumas comunicações oficiais, refere-se até a possibilidade da época acabar apenas no mês de janeiro de 2021 e de poder ter o seu reinício aprazado lá para os idos do mês de julho e início do mês de agosto. Qual a sua opinião pessoal sobre a atuação da FPAC em relação não só a este período que estamos a viver, mas em relação ao dia seguinte que tem que começar a ser programado? Repara, a minha opinião sobre esse assunto é a FPAC acho que fez aquilo que estava obrigada a fazer, não havia outra solução, tinha de suspender o campeonato. E a FPAC não suspendeu provas. Acho que aí há alguma falta de informação. A FPAC suspendeu o campeonato. E há uma diferença muito grande entre suspender o campeonato e suspender provas. Portanto, e acho que ela não tinha outro argumento, porque com a pandemia que Portugal também foi atingido e o mundo inteiro, todos os grandes campeonatos, fosse deles Mundial de Turismos, Fórmula 1, qualquer tipo de campeonato, Mundial de Rallys, todos tiveram de parar. E a FPAC não tinha outra. O nosso campeonato não é mais importante como os outros. É um campeonato que tinha de respeitar as regras para o combate a esta pandemia. E acho que a FPAC atuou bem. Atuou bem, atuou dentro da hora e acho que teve respeito. A posição que tomou foi sempre ouvindo os parceiros, neste caso os clubes, e ouvindo os pilotos através da sua associação. Acho que esteve bem. Quando me diz que já há algumas ideias do campeonato prolongar-se até 2021, não é assim. Aquilo que eu sei, e não sei se é correto, quando falo em janeiro de 2021, é para as provas extra-campeonato, para as provas que não são campeonatos. Porquê? Porque como nós vamos ter menos meses, não há possibilidade de meter todas as provas. Então a primeira prioridade vai ser a provas FIA. A segunda prioridade vai ser a provas tanto internacionais também, que sejam FIA ou não. Depois será provas de campeonato. E todas as outras que não integram os campeonatos podem-se vir a realizar, mas estarão de ir se calhar para janeiro. Porque primeiro vamos fazer os campeonatos. E se for assim, eu acho correto. Como também acho correto, agora há uma coisa que eu ainda não entendi. Alguém me informou, eu penso que me informaram, ou até vi mesmo um comunicado em que a FPAC já pediu aos clubes para indicar algumas datas para realizar as provas. Eu acho que aqui é que a FPAC está a pôr, como se costuma dizer aqui em Trás-os-Montes, o carro à frente dos bois. Porque, repare, como é que alguém pode pedir um clube, se eu fosse de um clube, como é que me vão pedir para indicar uma data se eu não sei em que mês é que vai começar a retomar a atividade? Portanto, o que penso que devia fazer era, primeiro, a FPAC devia saber qual é o mês em que vamos retomar a atividade. E então aí perguntar-nos qual é as datas para indicar. Ou então fazer o seguinte, meus senhores, caso o campeonato reinicie, por exemplo, em junho, indiquem uma data a partir daí. Caso se reinicie em julho, indiquem uma data. Caso se reinicie em agosto, indiquem uma data. E aqui nós já tínhamos isto. Agora, repare, pedem-me, indique uma data. E eu digo assim, junho. Então, se isto não tiver condições para junho, como é que depois? Vou ter de indicar outra? Então, mas todas as datas que indicámos não deu nada. Portanto, acho que aqui é que eu não concordo, muito sinceramente. Sobre o resto, sobre aquilo que a FPAC tem feito, quer na pandemia, quer fora disto, eu acho que tem realizado um bom trabalho. Acima de tudo, tem realizado um bom trabalho que eu acho que por 2 ou 3 motivos. Primeiro, porque tem estado e tem sabido ouvir quer os clubes, quer os pilotos, quer as autarquias, quer as outras entidades que estão ligadas diretamente ao automobilismo em Portugal. Portanto, eu acho que tem feito um bom trabalho nesse aspecto. Sobre este aspecto, quando eu dizia, por um lado, agora vou dizer uma coisa que as pessoas não vão compreender, mas eu explico. Se calhar esta pandemia, a nível do desporto motorizado, até fez bem. E fez bem porquê? Se calhar acabou com um mito. É que até aqui, não é só na montanha, mas noutras modalidades, existia o mito que só se pode fazer provas entre abril e setembro, com o agosto de férias. Porquê? Porque ninguém queria fazer fora destes meses. Que é a festinha da aldeia, é o sino que só toca naquele dia, é o outro que só pode vestir o fato naquele domingo. Quer dizer, e nós tínhamos 4, 5 meses em que tínhamos de realizar os campeonatos todos, e depois tínhamos
uma prova no mesmo fim de semana de montanha, uma prova no mesmo fim de semana de rallycross, uma prova no mesmo fim de semana todo terreno, e isto é inadmissível. Portanto, isto é inadmissível. Se calhar quando eu digo vai fazer bem, porque afinal, como este ano, nós só vamos se calhar retomar os campeonatos, na minha ótica, a partir de julho, na melhor das hipóteses, afinal nós vamos ter de fazer provas, se calhar em agosto, em setembro, em outubro, em novembro e em dezembro. E os meses maus, aqueles em que as pessoas não queriam fazer porque chovia, mas quando chove é para todos. E se calhar isto já não se pode dizer a mesma coisa que dizia há uns anos. Quando há uns anos se dizia quais são os meses de férias, entre julho, agosto e setembro. Agora se calhar em agosto está a chover ou em julho e o mês de calor é outubro ou novembro. Portanto, vai-nos abrir um leque que afinal há a possibilidade de fazer provas nos meses que estavam desaproveitados até agora. Isto poderá ser bom para no futuro, a FPAC poder dizer assim, meus amigos, afinal o ano passado conseguimos realizar provas em outubro, em novembro e em dezembro. Então este ano também podem. Portanto, o calendário vai começar em fevereiro e vai terminar em novembro. E vamos esticar, porque quanto mais fins de semana a gente tiver, menos provas estão a coincidir. A última que houve, ou pelo menos estava no calendário, repara, havia provas, 50 km, provas de campeonato, a tirar pilotos de umas às outras. Isto é inadmissível. Agora, eu também me ponho no papel da FPAC, em que eles não podem fabricar fins de semana, depois os clubes e os organizadores dizem, não, eu só quero a minha provinha no mês de maio, o outro só quer no mês de junho, o outro só quer no mês de setembro, e a partir daqui não quero, porque já estou a preparar a época de Natal. Portanto, isto é que tem de acabar. E aí eu continuo a dizer, a FPAC devia fazer o seguinte, devia pedir aos clubes para já estabelecer um campeonato. Começa em fevereiro ou em março, termina em novembro. Entendam-se. Não se entendem. É a FPAC que marca. E é fácil. Marcava sem qualquer prejuízo para os clubes. Pega na classificação do campeonato das provas do ano anterior e remarca em função dos mais bem classificados aos menos classificados. E ninguém tem nada. Na próxima, quem ficou para último tem de dar corda aos sapatos a organizar a prova para ser dos melhores. Joaquim Teixeira, não poderia ser mais esclarecedor e ainda bem que é sempre assim um livro aberto. É mesmo a Transmontano que tem a dizer diz e de forma franca e trouxe certeza para o debate uma forma muito pertinente de ver as coisas e de vermos aquilo que poderá ser o futuro. E tem razão, às tantas este defeso que nos permite a todos refletir um pouco sobre o que é que ainda poderemos fazer de mais e de melhor para que o motosport em geral e os campeonatos em particular se possam ainda desenvolver bem mais. Eu desculpe-me só uma coisa, eu só tenho medo do seguinte, não é que as provas não se venham a realizar e concretamente na montanha, que é naquele que eu estou mais ligado, porque mesmo que retomem em julho, elas até dezembro, as 7 provas que faltam realizam-se. E se reparar, de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro são 6 meses. Temos 7 provas, é quase podemos fazer só uma por mês. O problema que eu vejo aqui é que esta pandemia colocou em causa não é os calendários, mas a competitividade que este campeonato estava a começar a ter a nível de participantes e que eu tenho algumas dúvidas que em 2020 se vai manter com a pujança que iniciou, porque as autarquias vão estar com dificuldade de verbas porque as gastaram agora na pandemia, a apoiar os clubes a organizar provas. Os patrocinadores, neste momento, isto com esta crise, da maneira que a economia está parada, não vai ser fácil manter os projetos a nível de apoios que tinham-se comprometido com os pilotos. Eu tenho algum receio, é que metade dos projetos deste ano não vai ter pés para andar, como teria antes da pandemia. Essa sua ressalva é muito importante, Joaquim Teixeira, porque manifestamente é outro dos pontos que eu penso que não estamos ainda a ver em toda a plenitude e que por isso mesmo poderá vir a reformular muito daquilo que o motosport, e não só o motosport, o desporto em geral, seja ele profissional, semi-profissional ou amador, irá ter enquanto função e enquanto importância no futuro. Joaquim Teixeira, quero-lhe agradecer a disponibilidade para com a Gol FM e a V Motores, desejar-lhe assim aos seus um confinamento mais sossegado quando seja possível e, claro, esperar que rapidamente nos encontremos em mais um semáforo verde das provas do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, porque é aí que todos nós gostamos de estar. Muito obrigado também pelo convite.